O que a ciência acabou de descobrir no Triângulo das Bermudas. Quando você ouve falar no Triângulo das Bermudas, a imagem surge quase automaticamente. Navios que desaparecem, aviões que nunca chegam ao destino, bússolas enlouquecidas girando sem rumo em pleno oceano. Por décadas, essa região foi tratada como um enigma sobrenatural, um ponto fora da lógica, um buraco escuro no mapa do Atlântico. Mas nos últimos anos, algo mudou. A ciência voltou seus olhos para esse mesmo pedaço do oceano. E o que ela encontrou não foi exatamente o que as lendas prometiam, mas, de certa forma, foi ainda mais inquietante. Porque quando pesquisadores começaram a observar o Triângulo das Bermudas com instrumentos modernos, sensores de profundidade e modelos climáticos avançados, eles não encontraram provas de portais, nem de forças desconhecidas, mas também não encontraram um oceano comum. Eles começaram a perceber pequenos sinais fora do padrão, mudanças discretas, oscilações quase invisíveis, pistas que não aparecem com a mesma clareza em outras regiões do planeta. E isso levou a uma pergunta incômoda. Por que justamente ali essas mudanças aparecem primeiro? O que existe naquele pedaço específico do mapa que transforma o Triângulo das Bermudas em algo tão sensível? Hoje você vai entender por que esse lugar deixou de ser apenas uma lenda e passou a ser um dos pontos de observação mais importantes do Oceano Atlântico. Antes de qualquer explicação científica, o Triângulo das Bermudas já tinha tudo para virar mito. Ele está localizado entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, uma área que concentra algumas das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do planeta. Mais navios, mais aviões, mais gente passando todos os dias. E onde há tráfego intenso, há acidentes. Ao longo das décadas, essa combinação criou o cenário perfeito para histórias mal explicadas ganharem proporções gigantescas. Nos anos 1950, jornais e revistas começaram a juntar casos isolados como se fossem peças de um único quebra-cabeça. Navios encontrados à deriva, aviões que desapareceram sem enviar pedido de socorro, esquadrilhas inteiras que nunca retornaram de missões de treinamento. O caso mais famoso foi o do voo 19, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que sumiram durante um exercício. Essas histórias empilhadas criaram a sensação de que havia algo especial e perigoso naquele trecho do oceano. Com o tempo, porém, os dados começaram a esfriar o mistério. As estatísticas mostraram que o Triângulo das Bermudas não registra mais desaparecimentos do que outras regiões igualmente movimentadas. Mas isso não significa que seja um lugar comum, muito pelo contrário. Ali existe uma combinação rara de fatores extremos, áreas rasas cheias de recifes ao lado de abismos profundos, clima que muda em questão de minutos, tempestades tropicais que surgem quase do nada e uma das correntes oceânicas mais poderosas do planeta. Quando algo dá errado ali, os rastros simplesmente desaparecem rápido demais. E é justamente quando o exagero das lendas é retirado que surge algo muito mais interessante. O Triângulo das Bermudas não é um buraco negro. Ele é um laboratório natural de extremos. Quando a ciência começou a medir essa região com mais precisão, ficou claro que o mistério não estava nos desaparecimentos, mas no comportamento do oceano. A primeira peça desse quebra-cabeça é a corrente do Golfo, uma verdadeira rodovia de água quente que transporta calor do sul para o norte do Atlântico. Ela se move com força suficiente para alterar ventos, ondas e até a visibilidade em questão de minutos. Para pilotos e navegadores, isso significa atravessar um ambiente que raramente está igual ao que estava uma hora antes. Logo acima dessa corrente, massas de ar quente colidem com bolsões de ar frio vindos do Atlântico Norte.
Esse choque cria tempestades rápidas, violentas e imprevisíveis. Em algumas situações, surgem os chamados microbursts, rajadas de vento que descem como um soco invisível, capazes de derrubar aeronaves pequenas sem dar tempo de reação. Mas a peça que realmente muda tudo está muito abaixo da superfície. Instrumentos de profundidade revelaram que o Triângulo das Bermudas fica exatamente sobre uma área sensível da grande circulação profunda do Atlântico, conhecida como AMOC, o sistema que transporta calor para o norte e devolve água fria para o sul. Essa circulação ajuda a regular o clima da Europa, influencia tempestades no Caribe e afeta até padrões de chuva na África e na América do Sul. E nos últimos anos, algo começou a preocupar os cientistas. Entre 2024 e 2025, medições detalhadas indicaram sinais de enfraquecimento dessa circulação profunda. Nada brusco, nada espetacular, mas mudanças sutis na densidade da água, no ponto onde massas frias afundam e na quantidade de calor transportada. Isoladamente, esses números parecem inofensivos, mas juntos contam uma história inquietante. O Atlântico está fazendo mais esforço para manter o mesmo ritmo. Modelos climáticos mais recentes começaram a simular cenários de longo prazo. Em um estudo publicado em 2025, os resultados foram chocantes. Partes da Europa poderiam enfrentar invernos muito mais rigorosos, com avanço de gelo em regiões que hoje quase não congelam. Verões mais quentes e secos pressionariam a agricultura. Tempestades se tornariam mais intensas. E tudo isso em um planeta já mais quente do que o atual. Na faixa tropical, especialmente próxima ao Brasil, mudanças no caminho das chuvas poderiam prolongar secas na Amazônia, afetando rios, florestas, energia e biodiversidade. Esses cenários foram levados tão a sério que, em 2025, o governo da Islândia classificou uma desaceleração severa das correntes atlânticas como uma ameaça à segurança nacional. Nesse contexto, o Triângulo das Bermudas ganha uma nova função, não como palco de mistérios, mas como uma zona de alerta antecipado. Sensores instalados na região detectam mudanças antes que elas apareçam em outros pontos do Atlântico. Pequenas variações de temperatura, alterações na salinidade, oscilações nas camadas profundas do oceano. Ali também entram em cena os hidratos de metano, cristais de gelo que aprisionam gás no fundo do mar. Quando a temperatura muda, mesmo que seja por poucos décimos de grau, essas estruturas podem se tornar instáveis. Isso não cria buracos que engolem navios, mas pode gerar turbulências locais, flutuação anômala e interferências em instrumentos, peças pequenas, mas que ajudam a montar um quadro muito maior. O impacto real não está na navegação, está no clima global. Temporadas de furacões mais imprevisíveis, ondas de calor mais longas, chuvas extremas mais frequentes em algumas regiões e secas prolongadas em outras. E parte desses gatilhos nasce justamente no Atlântico Central. Por isso, quando dizemos que o Triângulo das Bermudas esconde algo capaz de mudar o mundo, não estamos falando de magia. Estamos falando de um sistema gigantesco, real e delicado. Um sistema que afeta a agricultura, cidades costeiras, pesca, rotas aéreas e a vida de bilhões de pessoas. Hoje, o Triângulo das Bermudas não é mais visto como um enigma isolado, mas como um ponto onde o planeta dá sinais antes de mudar. Não porque exista algo sobrenatural ali, mas porque é o cruzamento raro entre correntes rápidas, profundezas sensíveis e um sistema climático global em transição. Se o Atlântico está mudando de marcha, é ali que os ponteiros começam a tremer primeiro. Entender o Triângulo das Bermudas, agora, significa entender um dos primeiros capítulos do futuro do nosso planeta. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também curte ciência, mistérios e os bastidores do mundo natural. Se inscreva no canal,
Ative o sininho e continue acompanhando, porque às vezes o maior mistério não é o que desaparece, é o que está mudando bem diante dos nossos olhos.